Olá! Neste vídeo vamos falar sobre bibliotecas comunitárias e bibliotecas das periferias com Andrea Souza. Vamos começar! Olá, tudo bem? Hoje estou com Andrea Souza de Silva, que é professora substituta no curso de Biblioteconomia da UDESC, em Santa Catarina. Bibliotecária, graduada pela UDESC, mestra em Ciência de Informação pelo PGCim da UFSC. Ela é pesquisadora associada do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, é membro do grupo de pesquisa Organização do Conhecimento e Gestão Documental do PGCim da UFSC. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Seja bem-vinda, Andrea. Tudo bem? Tudo bem, meu caro Henrique. Para mim é um prazer poder estar aqui contigo, né? Poder rever os amigos, mesmo que à distância, mesmo que através de um aparato tecnológico, né? Mas ainda bem que as tecnologias nos dão essa oportunidade de poder rever os amigos, né? Cada um na sua casa, é claro, né? Cada um na sua, ou melhor, no lugar que estiver se sentindo melhor, né? Para conviver e tentar sobreviver a esse pandemônio aí. Né? Bom, quer que comecemos? Claro. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, hoje, nesse momento, meu querido Henrique, caros seguidores aí do nosso querido Henrique, eu vou trazer para vocês alguns pontos, né, que eu acho muito bacana para a gente discutir esse outro caminho, né, onde a informação também está presente, né, que são nas periferias. Então, a minha fala de hoje vai ser justamente para tratar de que forma, né, que a informação, que o acesso à informação, né, ela está funcionando nesses espaços que nós denominamos como periferias, né? Então, eu trago para início desse momento, desse nosso bate-papo aqui, um questionamento, né? As bibliotecas comunitárias, né? Por que e para quem elas surgem? Então, antes de apresentar uma proposta, né, uma resposta que possa aí responder, ou algumas respostas, né, que possam responder a esses dois questionamentos, então eu trago para vocês aqui um dado, né, que ele é um dos resultados, né, de um estudo coordenado pelos grupos de pesquisa das bibliotecas públicas do Brasil, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, a Unirio. Também, né, foi feito junto com o Centro de Estudos de Educação e Linguagem da Universidade Federal de Pernambuco e com o Centro de Cultura Luiz Freire, também de Pernambuco, né? Então, um dado que me chamou muita atenção dessa pesquisa, que acabou sendo resultando numa obra, né, que chama-se O Brasil que Lê, né, as bibliotecas comunitárias como espaços de formação de leitores, coordenados aí pela professora Elisa Machado, por uma grande amiga que é militante, né, e ativista das bibliotecas comunitárias no Brasil, e também membro da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, Cida Fernandes, que atua nesse Centro de Cultura Luiz Freire, né? Então, essa pesquisa teve como título a pesquisa Bibliotecas Comunitárias no Brasil, Impacto na Formação de Leitores, trouxe aí para a gente, né, que um dado muito significativo para que a gente possa conhecer, né, como essas bibliotecas comunitárias elas estão representadas no nosso país. Então, elas conseguiram identificar que 86,7% dessas bibliotecas elas estão localizadas, né, as bibliotecas comunitárias, em zonas periféricas de áreas urbanas, né, e especificamente em regiões de elevados índices de pobreza, né, que é algo que elas conseguiram visualizar aí, né, além de violência e exclusão de serviços públicos. No restante, né, que corresponde a 12,6% dessas bibliotecas, elas estão em zonas rurais e apenas 7% em áreas ribeirinhas. Então, a gente vê, a gente pode, a partir desses dados apresentados nesse estudo, né, que as bibliotecas comunitárias no Brasil, elas estão majoritariamente em periferias, né? Então, diante desses dados que eu apresentei aqui, a gente pode aí, eu posso trazer para vocês, né, algumas verdades, né? Primeiro, que a população das periferias brasileiras, ela é constituída, na sua grande maioria, por afro-brasileiros, né? Então, é bom que a gente se atente,
né? Por mais que a gente esteja cansado de saber, né? Mas que a gente se atente a esse fator social e econômico, né? Que a maioria das pessoas que vivem nos espaços periféricos, né? Nas chamadas favelas ou comunidades ou morros, como a gente conhece aqui na Grande Florianópolis, são constituídas de afro-brasileiros, né? Pessoas que não conseguiram, que tiveram acesso a uma educação de qualidade e que, além disso, né, também não tiveram acesso a outras oportunidades, né, que não são dadas também às pessoas, né, que constituem o grupo étnico que nós denominamos como classe dominante, né, que são os brancos. O outro ponto que eu trago para vocês também é que as bibliotecas públicas, né, por elas não estarem próximas às periferias, a gente pode pensar, né, visualizar nesse momento da minha fala onde está a Biblioteca Estadual de Santa Catarina, né, no centro da cidade. Aqui em Florianópolis, né, ela está, vamos dizer assim, que próxima aos espaços periféricos do município de Florianópolis, mas apenas na periferia que se constitui, né, em torno do centro da cidade. Mas e as outras periferias, né, as periferias que estão no norte da ilha, que estão no sul da ilha, será que a Biblioteca Estadual ela consegue chegar nesses espaços, né? Então, a gente pensar, por exemplo, que a Biblioteca Municipal de Florianópolis fica aqui no continente, né, no bairro do Estreito, que também está longe de outros espaços periféricos do município de Florianópolis, né? Então, essas bibliotecas públicas, elas não estão próximas às periferias, né? E são um dos motivos pelos quais estimulo também a criação das bibliotecas comunitárias. E aí eu trago para vocês um questionamento, né? E por que a gente pode dizer, por que eu digo, né, que as bibliotecas públicas não alcançam essas comunidades? Vamos pensar para responder essa questão daqui para frente, né? Um outro ponto também que eu trago, que na verdade é um ponto que eu visualizei foi apresentado e que eu consegui visualizar nessa pesquisa, é que a amostra para a pesquisa, né, incluiu 143 bibliotecas, sendo 92 integrantes da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, então uma boa parte dessas bibliotecas comunitárias que foram identificadas por essa pesquisa, né, elas ainda bem fazem parte da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né, que é uma das maiores redes de bibliotecas que é constituída e que ativamente vem desempenhando, desenvolvendo ações políticas para a promoção do acesso à informação, para a promoção do acesso ao livro e o fortalecimento das bibliotecas como um todo, né? Além de outros benefícios, outros pontos também relevantes, né? Só que 51 dessas bibliotecas, elas não têm vínculo com a rede. Em 15 estados, né? E em 15 estados é o Distrito Federal. Então, a gente pode ver aí que 92%, a boa parte das 643, elas estão, sim, integradas à RNBC, né? E aí recebem todo o apoio, enfim, dessa rede, né? Mas apenas mais 51, que no meu ponto de vista também é um número considerável, elas não têm vínculo com a rede, né? E elas estão presentes em 15 estados e no Distrito Federal. E aí o penúltimo ponto que eu trago para responder essa questão, né? Por que e para quem servem e para quem surge, né, essas bibliotecas comunitárias, elas são criadas e mantidas pela sociedade civil. Então, elas são criadas aí por líderes comunitários, né, que pertencem a essas comunidades, e também por entidades da sociedade civil, como entidades vinculadas aos movimentos sociais, né? Então, a gente pode ver que, por exemplo, os movimentos MTST, né, eles também têm essa iniciativa, tiveram essa iniciativa de criar uma biblioteca. E aí eu trago para vocês aqui uma vivência minha, né, que foi realizada, que eu presenciei, participei, contribuí em 2018, André, foi em 2018, né, num assentamento do MTST em São Bernardo do Campo, né, eu aqui em Florianópolis, mas por fazer parte de um coletivo de bibliotecários, né, que propõe, né, em fomentar uma biblioteconomia mais progressista, né, no sentido de a gente poder realmente atuar junto às comunidades e ter uma amiga que mora próxima a São Bernardo do Campo, né, e ela já está envolvida também com esses movimentos sociais e pertence também ao movimento negro da região ali da Grande São Paulo,
né, a gente criou uma ação dentro dessa ocupação do MTST em São Bernardo do Campo, né, promovendo aí a gente não promoveu, a gente simplesmente ajudou, né, essa comunidade, que era uma demanda delas, em criar uma biblioteca dentro de uma ocupação do MTST, né, mesmo sabendo que aquela biblioteca ela se tornaria uma biblioteca itinerante, né, por ser uma ocupação que provavelmente hoje, por exemplo, ela não está mais no lugar onde a gente, na região de São Bernardo do Campo, onde ela estava quando a gente montou essa biblioteca, né? Mas a gente incentivou no sentido de levantar doações, levantar grana, né? Para adquirir alguns materiais, para ajudá-los a organizar os livros que já existiam dentro daquela ocupação, né? Então, a gente vê a partir disso o quanto que esses espaços periféricos, né, a ocupação de um movimento como do MTST, por exemplo, a gente pode considerar também, né, como um movimento social que também está envolvido está em espaços periféricos, né, e está envolvido com lutas e com interesses aí voltados mesmo à questão dos direitos humanos e tudo mais. A gente vê o quanto que a gente pode até começar a pensar realmente naquilo que todo mundo fala, né, o tempo todo, que o nosso Brasil, que o nosso país, né, é constituído de uma sociedade que não lê, né. Inclusive, essas pesquisadoras, né, como eu tenho contato próximo com uma delas, que é a Cida Fernandes, comentou, né, comigo e com outras colegas que a pesquisa também teve como objetivo identificar realmente, né, se nós podemos considerar que o nosso país é constituído de sociedades ou de uma sociedade que não lê, né? Então, uma coisa que elas perceberam é que se existem 143 bibliotecas comunitárias, né, mesmo não estando em todos os estados do nosso país, essas bibliotecas comunitárias, mas existe sim, existem dados que elas levantaram até nesse estudo que podem dizer que o nosso país é um país que lê, né? Pode não ser um país que tenha tantos incentivos, né, por não ter tantas políticas públicas voltadas para o incentivo da promoção da leitura, da formação de leitores e de fomentar uma facilidade, vamos dizer assim, mais econômica de acesso ao livro, né? Mas que sim, existem, o que a gente produz de material, de informação, são informações que já atendem essas comunidades, que já atendem as sociedades que compõem, né, o nosso país, e que sim, né, o nosso país é um país que lê. Tanto é que o título do livro, né, que foi criado a partir desses resultados, desses dados coletados por essa pesquisa, é O Brasil que Lê, né? Então, mas por outro lado, a gente vale com que eu destaque aqui, né, um ponto que elas apontaram nessa pesquisa, que a luta dessas comunidades, né, para conquistar e garantir seu direito nesses territórios marcados pela exclusão, como foi o caso da ocupação do MTST, né, justamente vir nessa seara, né, porque são territórios marcados pela exclusão de políticas públicas de cultura e de educação. E aí eu trago um outro questionamento, né, como promover o acesso às políticas públicas de cultura e de educação? Pulando, né, desse questionamento para o outro, né, eu trago para vocês aqui um outro aspecto, né, que é o aspecto relacionado às realidades dessas bibliotecas comunitárias, né? Então, nessa pesquisa, elas apresentaram e identificaram o quê, né? Que essas bibliotecas, elas são acessíveis e também elas estão envolvidas com as suas comunidades, ou seja, elas foram criadas, né, pelas pessoas que compõem a comunidade, pelas pessoas que têm um interesse realmente de ter acesso à informação, né, de utilizar essas informações como subsídios para poderem transformar em suas vidas, né, para poderem ter acesso à cultura, para poderem ter acesso a informações que estejam relacionadas às suas demandas individuais ou coletivas, né, e que elas não conseguem alcançar isso em outros espaços que não sejam dentro de uma biblioteca, que esteja próxima à sua residência, dentro do seu espaço de convivência, né? Também elas apontaram que esses espaços eles são pensados para assegurar práticas de leitura compartilhada, ou seja,
São criadas ações para que as pessoas possam, cada uma, né, auxiliar a outra, no sentido de poder realmente fortalecer o hábito da leitura, né? Então, as pessoas que atuam nessas bibliotecas comunitárias, elas são mediadoras da informação, né? E essa mediação, ela é exercida, né, a partir de uma prática de leitura compartilhada. Os acervos, eles priorizam letramento literário, então tem muito poucos, não digo muito poucos, né, mas são a maioria das obras que compõem esses acervos bibliográficos, né, são obras de literatura, né, não são, não, a maioria, né, são obras de literatura literária, não é de literatura científica, né, e a gestão, ela é compartilhada, ou seja, a população identifica a biblioteca e os mediadores de leitura como referências, né? E não é gerenciada por um bibliotecário, né? Apenas, ela é gerenciada pelo bibliotecário, pelo líder comunitário, né? Por aquela pessoa que tem mais facilidade de se comunicar, de se relacionar com toda a comunidade, né? Sem deixar ninguém de fora dessa realidade. Então, a gente pode aí dizer, né, será que a gente pode dizer que essas posturas, elas promovem a inclusão e de quem, né, o acesso à informação e fortalecimento da cidadania? Eu acredito que sim, né, eu acredito que essas ações que foram apresentadas na pesquisa, na verdade tem outros pontos também que foram identificados, mas eu trouxe esses aqui porque eu considerei como as primordiais, assim, para a gente poder entender, né, de que forma que essas bibliotecas comunitárias elas estão funcionando hoje no nosso país, né, quais são seus objetivos, quais são as suas finalidades, enfim. Então, a gente pode dizer, sim, né, que se existe um espaço de informação e de cultura, porque as bibliotecas, a gente sempre fala que elas são espaços de informação, mas elas também são espaços de promoção de atividades culturais, né, ela é um espaço cultural. Então, ela está promovendo aí o acesso a essas pessoas que eu apontei lá no início da minha fala, da nossa conversa, né, que por muito e muito tempo foram, né, marginalizadas no sentido de não terem acesso à informação, né, e aqui eu lembro muito de uma situação pessoal, né, que eu vivi quando eu passei no vestibular. Eu acho que o Henrique talvez não lembre, porque eu comentei isso quando ele foi meu professor, né, do mestrado, lá em 2016, numa aula da disciplina de fundamentos, e aí eu comentei compartilhei com toda a turma uma situação pessoal, né, que foi quando eu passei no vestibular, e a minha tia, que é irmã mais velha da minha mãe, né, felicíssima por eu ter passado no vestibular para cursar biblioteconomia, né, uma pessoa que tem até o quarta série primário, né, que hoje ela tem 79 anos, enfim, mas que foi alfabetizada, né, e tudo mais, e aos 10 anos ela trabalhava numa casa de uma das grandes famílias daqui da grande região, né, da região de Florianópolis, e ela passou na frente da biblioteca e ela ficou deslumbrada com aquele espaço, porque ela não conhecia aquele espaço, mas ela sabia, né, o que era uma biblioteca. E aí ela perguntou para a patroa dela que estava com ela se ela podia acessar aquele espaço e quando é que ela podia acessar aquele espaço, né? Se ela podia entrar na biblioteca para conhecer a biblioteca, para saber como é que ela é por dentro e tudo mais. E aí a patroa dela falou que ela não podia acessar aquele espaço. Aquele espaço era um espaço apenas destinado às pessoas que, como ela, né? Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que pertence, aí, né, fazendo uma outra leitura, que pertence à classe dominante, né, que não é negra, que não trabalha, que não mora na periferia. Então, essas bibliotecas comunitárias, elas também surgem nesse sentido, né, de fazer com que essas pessoas tenham acesso à informação, né, e que aquilo que está lá prescrito na nossa Constituição Federal seja, de fato, colocado em prática, né, que todos tenham acesso à informação. Então, as bibliotecas comunitárias também, no meu ponto de vista, ela não tem apenas, né, essas características, né? Ela tem uma característica muito mais política e social, ela tem uma responsabilidade muito mais política e social, que é, de fato, promover o acesso à informação a quem sempre foi excluído, né? E, consequentemente, fortalecer, assim, né, a sua cidadania, né? E aí o bibliotecário nesse contexto, minha gente? Então, como é que o bibliotecário se vê nesse espaço, né?
Então, esse estudo ele concluiu que esses profissionais que atuam nas bibliotecas comunitárias, elas cumprem diferentes funções, né, como gestores, bibliotecários, facilitadores e mediadores de leitura. Nessa pesquisa, o que eu identifiquei, gente, é que os bibliotecários, eles não são gestores, como eu falei na apresentação anterior, né? Essas bibliotecas comunitárias, elas são geridas, né, por várias pessoas. Se a gente for pensar, né, vamos dizer, numa biblioteca universitária, como a BU da UFSC ou a BU da UDESC, né, que elas têm um gestor, existe um organograma, né, hierárquico ali, onde existe a diretora do sistema de bibliotecas, onde existe a diretora de um centro de ensino, de uma biblioteca, de outra biblioteca, de outro centro de ensino. No caso das bibliotecas comunitárias, não. Existem várias pessoas que compõem essa gestão compartilhada, né? O bibliotecário ele só é mais um sujeito, né, que pertence a essa gestão. Né? Então, cada biblioteca comunitária dessas 143 apontadas pela pesquisa, né, ela é constituída de pessoas que compõem uma gestão compartilhada. Né? Os bibliotecários eles estão atuando mais, né, como facilitadores e mediadores de leitura. Né? Mas um outro ponto que também é apresentado na pesquisa, e eu consegui interpretar dessa maneira, né, que os bibliotecários que atuam nessas comunidades, né, em bibliotecas comunitárias, eles devem aprender, compreender, entender o contexto onde ele está inserido, né, para que dessa forma ele possa desenvolver suas atividades, como ofertar produtos e serviços de informação, que daí possam, de fato, atender as necessidades da população periférica. Então, vejamos, o bibliotecário ele tem que ter uma postura diferente do que a gente está vivendo hoje, do que a gente conhece hoje, né? Porque ele está vivendo em outra realidade. Se a gente for comparar as bibliotecas comunitárias com a biblioteca universitária, são bibliotecas distintas, né? Que têm perfis de usuários diferentes. Né? A gente pode comparar a biblioteca pública com uma comunitária, talvez, né? Há de se pensar. E aí, o que eu vejo, gente, o que eu já identifiquei, o que eu conheci, né, através das pesquisas que eu faço, né, ou de alguma informação compartilhada por algum colega, iniciativas criadas nas periferias, né, para fortalecer essas bibliotecas comunitárias e também para aproximar, né, as pessoas que fazem parte desse contexto, né, a informação. Então, existe hoje lá em São Paulo duas ações aí promovidas e criadas pelas pessoas que vivem nessas comunidades, né, que são chamadas de Perifacom e Perifageek. Né? Então, tanto Perifacom como Perifageek, Perifagon ele foi criado acho que no ano passado, né, o Perifageek já há um tempo. Mas todos esses dois eventos, eles são promovidos, né, para fortalecer a cultura geek. Então, aquilo que a gente vê, por exemplo, em atrações semelhantes ao Comic Con Experience, né, que acontece em São Paulo todos os anos, onde, né, acontece no bairro de classe média, dentro de um grande salão de convenções, né, onde o ingresso custa mais de R$100, então a gente pode pensar que o quê? Que quem vai acessar o Comic Con Experience são pessoas, de fato, que tenham condições de ter um cartão de crédito, para poder parcelar, né, ou pagar à vista, né, para participar de um evento como esse. Mas quem mora na periferia tem acesso, tem condições de pagar R$250, às vezes R$1.200 para participar de um evento como o Comic Con Experience? Não tem. Né? Então, essas iniciativas foram criadas justamente para que essas pessoas não continuem sendo excluídas, né, desses tipos de evento. E aí, eles são realizados dentro das comunidades periféricas. Né? Uma outra ação aí também que foi compartilhada por essa colega, né, que fez parte desse estudo, é uma ação que é realizada lá em Pernambuco. Né? Como a Cida mora em Pernambuco, então ela tem mais contato com as atividades e com as ações que são promovidas nas bibliotecas comunitárias do estado de Pernambuco. Então, eles criaram um Papo de Mulher, que também foi uma demanda visualizada, olha aí que legal, pelo bibliotecário que atua em uma dessas bibliotecas comunitárias. Né? Então, ele percebeu que naquele contexto, as mulheres, elas frequentavam a biblioteca para levar seus filhos, para acessar os gibis, para pegar um livro emprestado, para participar de uma hora do conto, enfim, mas que elas chegavam nas bibliotecas, né, com manchas no corpo, né, com hematomas e tudo mais. Então,
E esse colega percebeu que havia necessidade de, naquele espaço, na biblioteca que ele estava atuando, né, que recebia esse público, né, de oferecer a essas mulheres uma forma delas conseguirem acessar informações, né, que possibilitassem a ela criar uma resistência, né, para que elas pudessem aí ter condições de saber como se defenderem, né, da violência doméstica que elas vivenciam e vivenciavam diariamente dentro dos seus lares, né. Então, são duas ações que são realizadas dentro do espaço da periferia, né, e que estão atendendo aí umas demandas, né, que acontecem diariamente nesse espaço. Então, são duas ações que eu acho que são muito bacanas para que a gente possa visualizar aí, né, o quanto que essas bibliotecas comunitárias podem, né, e devem atender as demandas que surgem nesses espaços da periferia, né, e que a gente pouco vê hoje dentro das bibliotecas comunitárias, ou dentro das bibliotecas universitárias, nas bibliotecas públicas, enfim, né. E aí eu trago para vocês uma reflexão, né, da bibliotecária Silvia Castiglione, né, uma das grandes referências para mim aí particularmente, né, quando a gente trata desse processo de poder democratizar de fato a informação, né, de possibilitar a todas as pessoas, principalmente as pessoas que vivem em regiões periféricas das cidades, né, do quanto que a informação ela pode de fato facilitar, né, facilitar para esse cidadão, para esse indivíduo, né, a possibilidade de transformar suas vidas. Então, ela traz para a gente um trecho, né, que está presente no prefácio dessa obra, O Brasil que Lê, né, onde ela diz o seguinte: a exclusão começa por gerar nas populações excluídas a ideia de que alguns bens culturais não lhes pertencem, que não são necessários para elas, que são supérfluos e que somente poucos têm direito a eles. O que termina por gerar um convencimento de que ler e escrever não faz sentido para elas e, portanto, não são objetos de interesse, de desejo. E isso é um ponto, né, que a Silvia levanta para a gente, que acontece de fato não somente na Colômbia, né, que é onde ela mora e onde ela atua, e aí lembrando de como foram criadas as bibliotecas PACs na Colômbia, né, que foram criadas no período ali muito forte da violência, não somente nas periferias de Medellín, mas em outros espaços de Medellín, né, promovidos aí pelo fortalecimento do tráfico de drogas, né, principalmente na década de 80 e 90, foi quando o Pablo Escobar, né, se tornou uma pessoa extremamente forte e influente, né, a partir do tráfico de drogas e tudo mais. As bibliotecas comunitárias na Colômbia surgiram justamente com essa perspectiva, para que as pessoas realmente não se sentissem excluídas, né, pudessem entender que ler e escrever faz sentido, né, e que, de fato, podem ir se tornar objetos de interesse, de desejo, para que elas possam melhorar os seus contextos de vida, né. E aqui eu termino essa apresentação, Henrique, tá? Eu espero que não tenha sido muito extensa, né, eu espero que eu tenha aí, de fato, trazido, né, para vocês informações relevantes para entender, né, o quanto que o bibliotecário pode e deve, né, atuar na promoção do acesso e do fortalecimento da democratização da informação, no sentido de que a gente tem que pensar, né, quem são as pessoas, né, que recebem a informação que a gente organiza, que a gente disponibiliza, né, e o impacto dessas informações apropriadas, como elas são consumidas e de que forma que as pessoas utilizam a informação para atender às suas necessidades, né. E é isso, estou aqui disponível para qualquer tipo de... Estava pensando na sua reflexão final, a reflexão da Silvia, eu acho que é o nome dela, né? A última que você traz, que fala sobre o que eu entendo que é o contrário ao que a gente entende por país desenvolvido, e é deixar de lado algumas pessoas. Entender que determinadas pessoas não têm direito a, e nesse direito a, no nosso contexto, estamos pensando mais em educação, em saber ler, saber escrever, não sei,
Enfim, vou aproveitar também uma das tuas falas, quando você comentava sobre leitura. Os índices de leitura no Brasil não são tão bons quanto a gente gostaria que fossem. Ainda temos muito caminho por fazer. Mas em um outro vídeo comentava brevemente quais eram os livros mais vendidos, porque também até as próprias estatísticas de livros mais vendidos não são fáceis de achar. E trago uma boa notícia, e agora vou me permitir a licença de dizer por quê. Bom, esse livro aqui estava entre os livros mais vendidos. Curiosamente, infelizmente, alguns dos livros mais vendidos eram de algumas temáticas que talvez a gente não considera leitura, não consideramos uma literatura, nem científica, nem não científica. E esse livro, por outro lado, um ensaio bem interessante, que fala sobre racismo, da Jamila Ribeiro. Bom, vou descrever, tá? Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, o livro que custa bem pouquinho, eu acho que são 15 pila, 15 reais, uma coisa assim. No máximo, R$19,90. Tá, melhor ainda. E estava entre os 10 mais vendidos do Brasil. Para trazer uma boa notícia para esse contexto, que às vezes parece que sempre estamos na parte negativa, porque tem muita parte negativa também sobre a que a gente pode falar. Bom, algumas das perguntas que... Tenho infinitas perguntas, tá? Para que saiba. Mas vou focar só em algumas delas. Você afirmou que as bibliotecas comunitárias são criadas e mantidas pela sociedade civil. E essa parte vai entre aspas. São suas palavras, exatamente. Criadas e mantidas pela sociedade civil. E, bom, aqui a minha primeira pergunta é: uma biblioteca comunitária não é uma biblioteca pública? Eu também me questiono sempre, quando eu leio, quando eu frequento alguma biblioteca comunitária, né? Ou atuo no sentido de poder estar promovendo a criação de uma biblioteca comunitária, como foi o caso desse coletivo que eu faço parte, né, que é a Liga Bibliotecária, onde a gente ajudou aí, né, a construção de uma biblioteca dentro de uma ocupação do MTST em São Bernardo do Campo. Né? A biblioteca comunitária é uma biblioteca pública? É uma pergunta que a gente tem que fazer sempre, né? Mas aí a gente tem que trazer os conceitos de cada uma. Né? O que é uma biblioteca pública? O que é uma biblioteca comunitária? A biblioteca pública, a grosso modo, a gente pode dizer que é uma biblioteca mantida, né, por um estado, né, por um município. Se a gente pensar que na Biblioteca Estadual de Santa Catarina, que é uma instituição que faz parte, né, da Fundação de Cultura Catarinense, que é uma instituição do Estado de Santa Catarina, né? Então, ela não é igual a uma, nesse sentido de manutenção, né? Ela não é mantida por uma comunidade, ela não é mantida por uma ONG, ela não é mantida por um grupo de pessoas de uma comunidade, né? As bibliotecas comunitárias, sim, elas são criadas por movimentos sociais, elas são criadas por pessoas que fazem parte desses movimentos sociais e que moram nessas comunidades, elas são criadas e mantidas por pessoas que compõem uma rede, como no caso da RNBC, né, que não é uma instituição pública, ela, no sentido de ser mantida por um estado, por um município, né? A RNBC, ela é uma rede constituída de mais de 143 bibliotecas e que ela é mantida, né, por pessoas que estão dispostas a fortalecer as bibliotecas comunitárias para realmente fortalecer esse acesso à informação e aí fortalecer, continuar fomentando, né, a promoção de formação de leitores, enfim. É como eu falei, a gente está sempre, né, ali tentando pensar, mas as bibliotecas comunitárias, elas podem ser consideradas uma biblioteca pública no sentido de acesso, né? Quem que acessa essas bibliotecas comunitárias? São todas as pessoas, não há discriminação em acessar uma biblioteca comunitária, porque quem acessa as bibliotecas comunitárias são as pessoas que estão dentro daquele contexto onde a biblioteca comunitária está inserida. Então, o padeiro, né, o cara que, enfim, que não sabe ler, mas frequenta aquela biblioteca porque, de forma ou de outra, ele acessa a informação de uma outra forma, né, que não é através apenas do material registrado, enfim.
Eu não sei se eu consegui atender a sua resposta, mas eu também estou sempre ainda analisando. Né, Tenho nesses mais documentos, perguntas, então não tem trazendo. problema. A seguinte pergunta também está relacionada, porque pela tua fala, eu deveria entender que, desde o ponto de vista da educação, do acesso à cultura, o Estado não oferece esses serviços concretos, não? No nosso caso, são bibliotecas. Hein? Falo de educação e cultura, pensando na biblioteca. Não oferece seus serviços em comunidades das periferias. E por isso é que são criadas as bibliotecas comunitárias. Eu acredito que sim, Henrique, sabe? Eu acho que pode ter, sim, interesse dos colegas que atuam em bibliotecas públicas de promoverem ações que tragam essas pessoas que moram nas periferias aos espaços. Pode até haver essa intenção, né? Mas aí o que eu digo, até que ponto, né, esses trabalhos, essas atividades que estão sendo desenvolvidas por esses colegas que atuam em bibliotecas públicas, será que o que eles fazem realmente chega nas periferias? Agora que me fez lembrar, por exemplo, de uma imagem que eu postei há anos atrás no Facebook, onde está escrito assim no muro, né? O teu conhecimento chega na periferia. Essa frase para mim é emblemática. De fato, o conhecimento que a gente produz, o que a gente organiza, né, chega na periferia. E de que forma que ela chega, né? Talvez ela chegue num caminhão de lixo, como chegou no filme Bacurau, né? Para quem assistiu Bacurau, chega num caminhão de lixo e aí chega aquele caminhão cheio de livro naquele espaço lá. É uma forma do livro chegar na biblioteca, né? Ou chega na comunidade. Ou também chega de uma outra forma, chega através de doações de pessoas que estão envolvidas, que são envolvidas em movimentos sociais e que esses movimentos atuam dentro desses espaços periféricos, né? E aí, a partir disso, as bibliotecas são constituídas. Mas eu acredito sim, e aí tem outro ponto que eu posso trazer para você como uma outra resposta, é o fato, né, das pessoas que vivem nesses espaços periféricos serem de maioria negra, né? Quem que tem acesso à informação nesse país? Quem que sempre teve acesso à informação nesse país? Né? As pessoas brancas tiveram sempre acesso, que têm mais acesso à informação do que as pessoas negras. A gente vê isso no resultado dentro das universidades. Quantas pessoas negras existem dentro das universidades? Como é que a pessoa vai chegar à universidade se ela teve uma educação muito ruim? Né? E que o Estado, por exemplo, não teve a responsabilidade de promover uma educação de qualidade para que as pessoas negras ou que moram nas periferias cheguem às universidades. Então, uma coisa está relacionada à outra. Né? A biblioteca também é um espaço de informação e de educação. Ela se a gente pensar numa biblioteca escolar ou na biblioteca universitária, ela é um aporte pedagógico. Né? Ele é um espaço que está dentro de um estabelecimento de ensino que também tem uma característica pedagógica, né, as bibliotecas. Mas se as bibliotecas elas não tiverem realmente atividades que promovam isso, como é que as pessoas vão ter realmente acesso ou até mesmo interesse em ler, em aprender a ler e aprender a escrever? Se as suas necessidades não, né, se a gente não consegue construir um imaginário de que essas pessoas têm acesso à informação, têm acesso à educação de qualidade, né, elas conseguirão aí transformar suas vidas. Então, as bibliotecas comunitárias, elas são, sim, hoje mantidas porque o Estado não está preocupado em promover informação e dar acesso a uma educação de qualidade à periferia. As que vivem na periferia têm acesso apenas a uma qualidade, um ensino, né, uma qualidade de educação muito inferior do que as pessoas que vivem em bairros de classe média, por exemplo. Vou aproveitar a sua fala. Para mim, aí tem outra questão. Fale, meu amigo. Quando você falava precisamente de bibliotecas comunitárias, falava que estavam regiões com, novamente entre aspas, tá? Hoje estou com as aspas, índices de pobreza, violência e exclusão de serviços públicos. Era característica geral, assim, desse tipo de regiões. E agora chega a minha pergunta. Muro, né? O teu conhecimento chega na periferia. Essa frase, para mim, é emblemática. De fato, o conhecimento que a gente produz, o que a gente organiza, né, chega na periferia. E de que forma que ela chega, né? Talvez ela chegue num caminhão de lixo, como chegou no filme Bacurau, né? Para quem assistiu Bacurau, chega num caminhão de lixo e aí chega aquele caminhão cheio de livro
naquele espaço lá. É uma forma do livro chegar na biblioteca, né? Ou chegar na comunidade. Ou também chega de outra forma, chega através de doações de pessoas que estão envolvidas, que são envolvidas em movimentos sociais e que esses movimentos atuam dentro desses espaços periféricos, né? E aí, a partir disso, as bibliotecas são constituídas. Mas eu acredito sim, e aí tem outro ponto que eu posso trazer para você como outra resposta, é o fato, né, das pessoas que vivem nesses espaços periféricos serem de maioria negra, né? Uhum. Quem que tem acesso à informação nesse país? Quem que sempre teve acesso à informação nesse país? Né? As pessoas brancas tiveram sempre acesso, que têm mais acesso à informação do que as pessoas negras. A gente vê isso no resultado dentro das universidades. Quantas pessoas negras existem dentro das universidades? Como é que a pessoa vai chegar à universidade se ela teve uma educação muito ruim, né? E que o Estado, por exemplo, não teve a responsabilidade de promover uma educação de qualidade para que as pessoas negras ou que moram nas periferias cheguem às universidades. Então, uma coisa está relacionada à outra, né? Uhum. A biblioteca também é um espaço de informação e de educação. Ela se a gente pensar numa biblioteca escolar ou na biblioteca universitária, ela é um aporte pedagógico, né? Ele é um espaço que está dentro de um estabelecimento de ensino que também tem uma característica pedagógica, né? As bibliotecas. Mas se as bibliotecas elas não tiverem realmente atividades que promovam isso, como é que as pessoas vão ter realmente acesso ou até mesmo interesse em ler, em aprender a ler e aprender a escrever? Se as suas necessidades não, né? Se a gente não consegue construir um imaginário de que essas pessoas têm acesso à informação, têm acesso à educação de qualidade, né? Elas conseguirão aí transformar suas vidas. Né? Então, as bibliotecas comunitárias, elas são, sim, hoje mantidas porque o Estado não está preocupado em promover informação e dar acesso a uma educação de qualidade à periferia. As que vivem na periferia têm acesso apenas a uma qualidade, um ensino, né, uma qualidade de educação muito inferior do que as pessoas que vivem em bairros de classe média, por exemplo. Vou aproveitar a sua fala. Para mim, aí tem outra questão. Fale, meu amigo. Quando você falava precisamente de bibliotecas comunitárias, falava que estavam regiões com, novamente entre aspas, tá? Hoje estou com as aspas, índices de pobreza, violência e exclusão de serviços públicos. Era característica geral, assim, desse tipo de regiões. E agora chega a minha pergunta, num contexto assim, como você enxerga o papel do bibliotecário? Quais são as ações que pode fazer um bibliotecário em um ambiente assim, com essas características? Primeiro, nós, como professores, né, que formam bibliotecários, aí devemos ter uma responsabilidade, uma consciência político-social muito mais ampliada, né, e estarmos o tempo todo atentos às realidades, né, do nosso país, principalmente. Para que a gente possa aí poder fomentar, né, uma formação que dê à sociedade, né, vamos dizer, não é dê a palavra que eu queria usar agora, mas que a sociedade tenha aí no seu contexto bibliotecários que possam, né, de fato, atender às suas necessidades informacionais. E quando a gente fala na necessidade informacional, não é apenas ter condições de oferecer um livro da Conceição Evaristo ou um livro de um cientista famoso, né, de qualquer área de conhecimento, por exemplo, né, mas com que esse bibliotecário ele possa, sim, ter condições de entender as realidades onde ele está inserido, né? Um bibliotecário, ele deve, sim, trabalhar dentro de uma comunitária. Ele deve, sim, por exemplo, trabalhar dentro de uma biblioteca prisional, né? Que é uma pesquisa onde outros colegas também vêm levantando esse tema e fazendo com que o bibliotecário amplie o seu olhar e se atente, de fato, né, para uma frase que eu sempre trago, né, para quem serve o bibliotecário? Para quem serve o bibliotecário? Eu me pergunto sempre para os meus alunos, para quem serve o bibliotecário? Agora, por aqui, vai passar uma publicidade de outro vídeo que a gente fez com a Mabile Costa, que você também conhece, sobre bibliotecas profissionais. Vai aparecer por aqui, se eu souber colocar na edição. Se não souber, não vai aparecer. Ok.
Vou aproveitar, tem uma última pergunta também. Fala, desculpa. Deixa eu concluir, calma aí, depois você pode beber sua água então, nesse tempo, né, que eu vou responder. Então, o bibliotecário que ele tem, para atuar numa biblioteca comunitária, ele não tem que ir para a biblioteca de salto alto, falando de uma mulher aqui, né? Ela não pode gastar o Mary Kay dela em ter todos os dias para poder ir para uma biblioteca comunitária. Primeiro que Mary Kay, a base custa R$60. Então, não dá para você gastar R$60 todo dia para ir para uma biblioteca comunitária. Né? Um bibliotecário não pode ir com o seu melhor tênis, não que ele não possa, né? Se sentir confortável, ele vai. Mas, assim, é entender que ele não tem que destoar da realidade da biblioteca comunitária, né? Eu fui no Morro do Horácio ano passado levar um bolsista meio lá do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do NEAB para trabalhar com os alunos numa biblioteca escolar. O Morro do Horácio é um morro conhecido aqui na Grande Florianópolis, em Florianópolis, né? Fica na periferia, mas muito próximo da classe dominante, vamos dizer assim, na beira-mar norte, né? Mas é periferia, né? É uma periferia dentro da cidade. Bom, é que Floripa também tem umas características físicas muito doido. A nossa territorialidade, nossa geografia aqui é muito doida. Uhum. E aí a gente foi de carro até o morro, a gente saiu do 10, fomos de carro por conta do horário, a gente não tinha como a gente esperar o ônibus poder ir para lá, enfim. E aí a gente chegou lá, daí ele fez todo o trabalho, que foi desenvolvido por uma bibliotecária negra, que é a única bibliotecária negra da rede municipal de bibliotecas escolares de Florianópolis, diga-se de passagem, né? Tem mais de 37 bibliotecas escolares na rede municipal de ensino de Florianópolis, só tem ela de negra. E aí a Sandra convidou a gente fez atividade lá com as crianças, né, entre 7 e 8 anos, beleza, terminou a atividade. Daí a Sandra falou assim, vamos descer, vamos esperar o ônibus? Eu falei, não, vamos a pé. Porque esse meu aluno, ele não é brasileiro, ele é angolano. Então, ele só conhece a realidade das universidades, da UDESC e da UFSC. Porque ele faz graduação na UDESC e ele tem atividades que desenvolve na UFSC com outros colegas que são angolanos também. E aí eu falei, vamos descer a pé, a gente vai levar um tempo para descer, porque aqui é morro, né? A gente vai levar uns 10, 15 minutos para descer, até chegar ao ponto final, onde a gente tem que pegar o ônibus para ir para o centro. Eu falei, não, professora, vamos descer. E aí eu fui olhando para os lados. Aí tinha um aluno traficando, outro fumando crack, o outro fumando maconha, uma trabalhadora chegando do trabalho com a roupa do Angelone, porque trabalhava no Angelone, né? E o bacana é que essa comunidade inteira, tanto o traficante como o usuário de drogas, como a trabalhadora, todas elas reconhecem a Sandra, que é essa minha colega que trabalha nessa biblioteca no Morro do Horácio. Por quê? Porque ele é uma bibliotecária que age como eles e que entende a comunidade. Então, esse é o perfil do bibliotecário que trabalha e deve trabalhar na comunidade, na biblioteca comunitária, né? Uma pessoa que tenha o despreendimento, que não tenha preconceitos, que simplesmente entendam que todas aquelas pessoas, seja o traficante ou a trabalhadora, tenham acesso, têm direito a essa informação. Né? No caso, como é uma biblioteca escolar, é diferente também, mesmo sendo numa periferia, de uma biblioteca comunitária. Né? E também não é uma biblioteca pública, mesmo sendo uma biblioteca escolar de uma rede municipal de ensino. Né? Tem outra característica também. Mas é uma biblioteca onde as atividades que a Sandra desenvolve são direcionadas para as crianças que atuam e moram naquela comunidade. E que, consequentemente, essas atividades que ela desenvolve vai atingir e impactar no aluno e que também vai impactar na sua família, vai impactar naquela comunidade. Então, e a Sandra, ela é uma pessoa, vamos dizer assim, que não gasta Mary Kay, que não vai de São Paulo para a biblioteca, né? E é uma pessoa que, de fato, a comunidade vê ela não como uma pessoa superior a ela, vê a ela uma pessoa como integrante daquele espaço, daquela comunidade. Então, esse é o perfil do bibliotecário que deve atuar na biblioteca comunitária. Ele tem que entender, tem que saber quais são as necessidades daquela comunidade. Foi a iniciativa que eu trouxe, né, de entender que aquela mãe que vai machucada para a biblioteca levar o filho para ler um gibi, né, é uma mãe que sofre violência. Então, como que o bibliotecário deve agir nesse contexto? Tem que abrir o olhar, tem que entender qual é a necessidade daquela mãe. Por que ela tem que somente levar o filho para ler o gibi? Por que ela não pode fazer parte daquela biblioteca? Ela pode. Então, a partir disso, né, que esse colega lá em Pernambuco se atentou e viu, beleza, vamos criar aqui um clube, né, um espaço
um evento, uma ação, né, onde mensalmente essas mulheres, né, podem compartilhar com as outras colegas, outras vizinhas, né, as suas realidades e de forma que ela sofre violência dentro de casa e como que eu, bibliotecário, posso trazer informações que tragam a ela, né, formas de combater, de resistir a essa violência. Uhum. Eu acho que eu respondi essa pergunta. Eu acho que também. Uma última pergunta que, na verdade, você já foi respondendo o tempo todo, mas para tentar deixar aí um bom gosto, assim, para que as pessoas pensem, nossa, mas temos futuro aí, o futuro vai por esse caminho. Imaginando o Brasil do futuro. Eu sei que se fala muito como uma piada, não? O país do futuro, sempre se fala do Brasil. Eu já sei desse negócio aí, mas vamos pensar de verdade, um Parece futuro que seja... slogan de governo. Vamos País pensar do em um futuro. que seja realista e ideal ao mesmo tempo. Isto é, como você entende que deveria ser uma biblioteca comunitária em um Brasil desenvolvido, num país que já definitivamente abandone algumas das coisas que a gente tem, alguns dos problemas estruturais que a gente tem, que já dê um passo mais na frente. Não estou pensando num país perfeito, mas sim num país que já efetivamente avance. Qual você acha que deveria ser a missão da biblioteca? Como você enxerga esse tipo de biblioteca comunitária? Que pergunta, hein, Henrique? Para fechar mesmo a live, né? Mas, enfim. Nossa, quando eu leio muito Silvia Castrillon, eu termino a leitura, eu sempre choro e eu paro, assim, eu fico que nem eu tô agora, assim, com a mão no queixo e olhando para o nada, pensando de fato, né, como eu, como bibliotecária, ou como os movimentos coletivos, né, que eu faço parte, nos movimentos associativos e nos movimentos sociais, como o Movimento Negro, por exemplo, a gente pode, de fato, né, promover a isso. E aí sempre me vem essa situação que a minha tia vivenciou, né, há 60 anos atrás, que fez com que ela tivesse acesso às bibliotecas apenas, né, na fase adulta dela, e isso muito depois que eu disse para ela que ela, como qualquer cidadã, tem direito, né, ao acesso às bibliotecas, tem direito à informação, né. E aí vai muito também aquilo que a Silvia Castrillon trouxe, que eu trouxe para vocês, né, apontou no prefácio do livro, eu trouxe para vocês, que enquanto a gente não puder, né, criar ações que de fato aproximem as bibliotecas públicas, inclusive até as universitárias, por exemplo, né, das comunidades periféricas, a gente não vai estar promovendo uma democratização da informação de fato, né? Nós não estaremos aí também promovendo e fortalecendo a democracia que a gente sempre tenta manter no nosso país, principalmente no contexto político de hoje, político-econômico de hoje, né? Onde a gente vê a democracia o tempo todo sendo destruída. Acho que essa é a palavra mais impactante, mas acho que é mais correta de a gente pensar mesmo. Né? Esse contexto político e econômico que a gente está vivenciando hoje vai nesse caminho, né, para a destruição da democracia e, consequentemente, né, da ampliação das desigualdades sociais. Eu, como bibliotecária negra, né, não tive o mesmo destino, eu não tive a mesma vivência das minhas tias, né, de nascer na periferia, mas como uma bibliotecária negra, mesmo que more na classe média, mesmo tendo sido da classe média por toda a minha vida, né, eu também sofri e sofro, né, com todos com o racismo estrutural e seus fenômenos, podemos dizer assim, né. Então, a biblioteca do futuro, para chegar logamente à resposta, Henrique, é uma biblioteca que, de fato, né, seja constituída por profissionais, né, que tenham consciência política e social, né, sempre pensando na frase que eu disse anteriormente, para quem serve bibliotecário. Né? Se a gente pensar que a gente serve somente para organizar conhecimento e informação e disponibilizar, e de pensar que a gente só tem competência também para organizar conhecimento, informação registrada, e não pensar, por exemplo, que a minha comunidade, que é a comunidade afro-brasileira desse país, né, tem como característica também a oralidade, que a oralidade também, o fato de atuar dentro
pode atuar, né, pode ser apresentada dentro das bibliotecas, né, a gente pode trazer, por exemplo, a minha tia, que é uma pessoa de 79 anos, toda a vivência, trajetória de vida dela tem muita relação com o que a gente vive, né, com o que o negro vivencia no nosso país, por exemplo, e isso pode, de uma forma ou de outra, fazer com que as pessoas se atentem e possam aí promover ações que possam combater o racismo no Brasil, por exemplo. Então, é nesse sentido que eu vejo que a Biblioteca do Futuro, né, ela tem que ser uma biblioteca constituída de pessoas que tenham consciência social e política, né, do ambiente onde ela vive, e a partir dessa consciência poder poder promover e oferecer e ofertar, né, ações e produtos e serviços que de fato fortaleçam essa biblioteca, que a biblioteca deixe de ser, no caso das bibliotecas públicas, por exemplo, esse aparelho hegemônico do poder, né, que ela possa de fato ser um espaço democrático no sentido de que nenhuma das pessoas que cheguem a ela sejam discriminadas, né, e que as ações e os serviços e os produtos das bibliotecas sejam pensados, né, para todas as pessoas, não somente para umas pessoas, não somente para as pessoas que sabem ler, mas para as pessoas que não sabem ler, não somente para as pessoas que sabem que têm todos os seus sentidos em pleno funcionamento, né, mas pensar, por exemplo, que as bibliotecas devem, né, promover atividades que possibilitem todos os tipos de acesso, né, para as pessoas que não sabem ler, para as pessoas que têm dificuldade, algum problema cognitivo, né, como dislexia, por exemplo, para as pessoas que não enxergam, para as pessoas que não têm possibilidade de se locomover. Essa é a biblioteca do futuro para mim, uma biblioteca que ofereça, né, serviços para todas as pessoas, sem nenhum tipo de discriminação. Eu acho que eu também respondi essa sua pergunta. Eu acho que também respondeu. Muito obrigado, Andrea. No Brasil temos inúmeros desafios e precisamos de profissionais que, como você, contribuam para melhorar a realidade de todos, não só de alguns. Muito obrigado por participar, agradeço muito. Eu que agradeço, meu querido. Estamos aí para discutir sobre esses temas que a gente precisa discutir e o tempo todo. O tempo todo. Obrigado. Bom, galera, obrigado por assistir ao vídeo. Daqui a pouco vamos ter outro vídeo mais, tratando de assuntos parecidos também, tá? Muito obrigado e tchau, tchau.